Enquanto o mundo inteiro continua a combater o coronavírus, os Estados Unidos declararam recentemente guerra a um novo inimigo asiático de tipo diferente, ligeiramente mais visível que o coronavírus, mas igualmente perigoso. De fato, nos últimos dias, os Estados Unidos têm estado em alerta máximo devido à invasão de insetos assassinos gigantes perigosos. Fique à vontade e esqueça tudo o que está acontecendo no resto do mundo, porque hoje estamos indo para os Estados Unidos. O que é este inseto que ameaça a maior potência do mundo? Quão perigoso é para a humanidade? A situação nos Estados Unidos é realmente crítica neste momento? Hoje, vamos contar tudo sobre o novo inimigo dos Estados Unidos. Comecemos. Os Estados Unidos estão em alerta máximo. É uma verdadeira tragédia que se abateu sobre os Estados Unidos da América. Embora eles mal consigam colocar sua cabeça acima da água e combater a atual pandemia da melhor maneira possível, uma invasão de vespas gigantes mortíferas para os humanos está surpreendendo-os e recentemente causou muita preocupação. Uma situação que você pode pensar que vem diretamente dos estúdios de Hollywood, mas infelizmente é muito real. Segundo um artigo no jornal americano New York Times, publicado em 2 de maio de 2020, os Estados Unidos estão agora ameaçados pelo mandarim vespa, mais conhecido como os gigantes vespões asiáticos. De fato, 2 exemplares foram vistos pela primeira vez no estado de Washington, em agosto, e depois em novembro de 2019. Esta descoberta suscita temores de uma rápida invasão nos Estados Unidos, mas também em toda a América do Norte. Um apicultor também testemunhou o desastre que ocorreu em sua fazenda. Um dia, ele encontrou milhares de abelhas deitadas no chão, todas empilhadas, umas em cima das outras e decapitadas. Uma carnificina que se parece muito com o estilo assassino dos vespões asiáticos gigantes. Ele até encontrou um ninho de vespa mandarina perto da fronteira canadense. E se esta aparência é tão perturbadora, é por várias razões, sendo a principal delas que estes insetos possuem um veneno mortal que causa a morte de cerca de 50 pessoas a cada ano só no Japão. Mas quem é este inseto que ameaça uma das maiores potências do mundo? O vespídeo asiático, ou vespídeo de patas amarelas, é uma espécie de Hymenoptera da família Vespidae. Esta espécie foi introduzida pela atividade humana na Europa, onde poderia ameaçar certas espécies de insetos nativos. E há várias subespécies, incluindo uma, a preta Vespa velutina nigritorax, que é uma das mais perigosas e invasivas. Como seu nome sugere, a vespa asiática é nativa da Ásia com uma grande variedade em áreas de clima tropical ou continental, em particular Afeganistão, sul da Índia, península da Indochina, China e as ilhas indonésias. Mas recentemente, disse que a vespa asiática colonizou parcialmente Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Bélgica, Grã-Bretanha e Holanda. O vespeiro asiático é o maior de todos os insetos sociais e a maior espécie de vespeiro do mundo. As rainhas podem medir mais de 5 centímetros de comprimento e 7,5 centímetros de largura. Cada uma estabelece sua colônia na primavera, de março a início de agosto, consistindo de larvas que mais tarde se tornaram os primeiros trabalhadores. Uma rainha pode viajar dezenas de quilômetros por dia e voar até 30 quilômetros por hora. O vespeiro adulto se alimenta principalmente de frutas maduras e néctar, mas quando se trata de alimentar suas larvas, ela se torna mais temperamental e exigente. Captura vários insetos como moscas, vespas, borboletas, abelhas. E além disso, para lidar com as abelhas, o vespeiro paira na entrada da colmeia ou patrulha as flores frequentadas por esses produtores de mel. Seu tamanho maior e suas pernas grandes permitem agarrar uma abelha e carregá-la com ela. Ele só manterá o inseto em seu tórax e fará uma bolinha que levará consigo para alimentar as larvas de sua colônia. Assim você entendeu? Os vespões asiáticos são um novo fator no empobrecimento das colmeias. E se é sabido que esta espécie ataca abelhas, o homem também não é poupado do perigo que representa, pois o vespeiro asiático gigante é, acima de tudo, um inseto assassino de sangue frio. O vespeiro gigante, um inseto assassino. Os vespões asiáticos gigantes são assustadores. Todos os anos, na China ou no Japão, várias dezenas de pessoas morrem devido ao ferrão de um vespeiro gigante. Além disso, na China, em 2013, cerca de 40 pessoas morreram após um terrível ataque. Sua picada injeta um veneno poderoso que é potencialmente mortal para as pessoas com alergias ou quando os indivíduos são picados repetidamente por vários insetos ao mesmo tempo. Uma vez injetada na pele, seria comparável a uma queimadura de metal. Quanto ao seu ferrão, ele é tão robusto que é capaz de furar o fato de um apicultor. De fato, um apicultor e entomologista canadense chamado Conrad Berube, que foi chamado para exterminar uma colmeia na ilha de Vancouver, Canadá, contou sua dolorosa experiência quando um vespeiro asiático gigante
veio até ele. Quando foi entrevistado pelo New York Times, ele contou que um dia vestiu calções e calças de treino grossas e depois vestiu o terno do apicultor. Antes de alcançar o ninho, ele sentiu a primeira facada em sua perna, através de todas as camadas de roupa. Felizmente para ele, isto não foi fatal. Ele teve muita sorte. Entretanto, as abelhas ainda são as mais ameaçadas pela vespa asiática gigante. Com suas poderosas mandíbulas, a vespa asiática gigante pode facilmente matar mais de 100 abelhas ou dizimar uma colônia inteira em apenas alguns minutos. Abelhas muito menores contra-atacam, cobrindo vespas para aumentar sua temperatura corporal e matá-las. E outras espécies podem até asfixiá-las diretamente. Mas este método de defesa é, infelizmente, insuficiente se as abelhas forem confrontadas com vespões difíceis. A destruição das colmeias também representa um grande perigo para os seres humanos. O vespeiro asiático, acostumado à caça em grupo, poderia dizimar populações inteiras de abelhas, tão essenciais para o ecossistema. A possível invasão do vespeiro asiático na América do Norte é, portanto, um grande perigo, tanto para as abelhas quanto para os seres humanos. Retorno aos Estados Unidos. Estado de alerta máximo. Os europeus se acostumaram a lidar com vespas asiáticas todos os verões, desde que se estabeleceram na Europa, há vários anos. Os Estados Unidos, por outro lado, ainda não conhecem esses matadores de abelhas com suas picadas extremamente dolorosas. Pior ainda, a espécie que invadiu seu país é ainda mais perigosa, os vespões gigantes asiáticos, o suficiente para pegar um abelhão. Os jornais americanos, incluindo o New York Times, descrevem o inseto como um rosto feroz com olhos em forma de lágrima, como um homem-aranha, listras alaranjadas e pretas que correm pelo corpo como um tigre, e asas largas e fumegantes, como uma libélula. Isso é o suficiente para lhe dar arrepios. Os cientistas e apicultores americanos levaram a ameaça muito a sério e já soaram o alarme. Em poucos dias, todos eles estão tentando encontrar uma maneira de evitar que o vespeiro asiático se estabeleça permanentemente, porque eles sabem que se a besta acabar se estabelecendo permanentemente, será impossível expulsá-la. Assim como seus primos pequenos que deixaram suas malas na Europa e não as deixaram desde então. Eles até se adaptaram ao novo clima, que é muito diferente do clima tropical asiático. É uma vespa esperta. Medidas primárias de segurança. Até agora, o estado de Washington tomou algumas medidas primárias de segurança para lidar com o inseto assassino. Entre outras coisas, recomenda que os apicultores usem macacões pesados. Quanto aos residentes, eles receberam uma instrução muito clara: fugir assim que um deles encontrar um vespeiro asiático gigante e pedir ajuda. Quanto às abelhas, os cientistas estão muito preocupados com elas, pois nada no momento pode protegê-las dos vespões. Se suas contrapartes japonesas sabem como se defender dos vespões asiáticos gigantes, aderindo a eles e a muitos outros, as abelhas americanas, infelizmente, ainda não têm esse reflexo. Portanto, o Departamento de Agricultura do estado de Washington, os cientistas e os apicultores americanos devem redobrar seu engenho para tentar erradicar o fenômeno antes do verão. Por exemplo, instalando armadilhas eficazes para limitar o impacto desses vespões, que às vezes são 5 vezes maiores do que as abelhas. Ninguém nos Estados Unidos ainda pode explicar como esses monstros de olhos alaranjados e pretos fizeram a viagem da Ásia ao estado de Washington. A mídia americana noticiou que os vespões asiáticos gigantes foram vistos pela primeira vez no outono e parecem ter saído da hibernação há cerca de um mês, que deve ter sido quando as rainhas começaram a construir ninhos e a formar colônias. Infelizmente, isto não augura nada de bom para o futuro. Até que o governo encontre uma solução duradoura para esta nova invasão, rastreá-los parece quase impossível. O que você acha deste novo flagelo vindo para os Estados Unidos? Você acha que os vespões vão ficar para sempre? Se sim, será que os americanos serão capazes de lidar com este novo desastre? Diga-nos o que você pensa nos comentários.